Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, esta é a segunda temporada, aula 52. Nessa aula de hoje vou ensinar a fazer as regras de negócio de inserir itens do pedido. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013, clicar aqui em temporada 2. Então na aula passada nós fizemos as regras de negócio de pedido, fizemos a parte de inserir e de consultar já nessa regra de negócio. E hoje eu vou mostrar uma segunda regra de negócio, que é de itens do pedido. E como eu falei nas outras aulas, depois eu vou parar e vou para as telas. E nas telas, conforme eu for precisando das consultas e das inserções, alterações, a gente volta lá no banco, pega a procedure, cria a regra de negócio e continua. Então, para que vocês tenham dois exemplos de regras de negócio, eu vou fazer a segunda hoje, assim, depois quem quiser já fazer todas, deixar pronto, conforme eu for mostrando a temporada, às vezes só dá uma olhada se está certo, vocês já vão poder. Então vamos lá, vamos criar uma outra regra de negócio. Então vou criar aqui dentro do meu projeto de negócios uma outra classe chamada pedido item negócios. Então vou dar um botão direito aqui no projeto de negócios, add, que é adicionar, nova classe, última opção, class. Então vou adicionar uma nova classe. E essa classe eu vou colocar o nome de pedido item negócios. Lembrando que eu coloco o mesmo nome do objeto transferência com a palavra negócios no final para mim saber quando eu estiver usando que esse item, esse objeto é a regra de negócio. Vou dar um OK. Ele criou aqui então para mim a nova classe chamada pedido item negócios. E aqui ele já abriu para a gente implementar. Então vamos lá. Então a primeira coisa que não pode esquecer nunca é colocar o public antes do class. Então vamos colocar o public, tornei essa classe pública. A segunda coisa, não sei se vocês lembram na aula passada, é colocar os usings aqui em cima. Agora eu não preciso mais referenciar, por quê? Porque na aula passada nós já referenciamos. Então aqui já nas referências, ó, quem abrir aqui já vi que tem acesso a dados, tem objeto de transferência e tem o system.data que já vem por padrão. Então tem os três que a gente precisa aqui. Então é só eu declarar os usings agora. Então vou falar que eu quero usar a classe de acesso a banco de dados. Também quero usar using a classe de objeto de transferência, que é o projeto de objeto de transferência. Esse aqui é o namespace, né? Então todas as classes que estiverem dentro desses namespace eu posso usar aqui nessa classe. E também eu quero usar o system.data. Os mesmos que a gente colocou na aula passada. Em todas as regras de negócio que vocês forem implementar, vocês vão ter que colocar esses três aí. Aqui dentro estão nossos objetos de transferência, aqui dentro tem aquela classe que vai até o banco conversar, e aqui é do próprio do C Sharp, que tem a parte de banco que a gente precisa na hora que for consultar lá para usar o data table, data row e outras classes do C Sharp que a gente precisa utilizar. Então está declarado os users e agora vamos começar a implementação do nosso método de inserir itens no pedido. Então antes de começar a fazer ele aqui, vamos lá dar uma olhada na procedure. Então eu vou abrir o SQL Server, vou vir aqui em Professor Drauzio, programabilidade, história de procedure e vou procurar procedure. Então lembra, essa procedure aqui, ó, pedido item inserir. Nós vamos implementar ela na regra de negócio hoje. Então vou dar um botão direito nela e vou em Modify para modificar ela. Aqui eu já abri ela. Então o que nós precisamos saber aqui, ó? Os parâmetros, né? Então o que ela precisa? Ela precisa desses parâmetros aqui que vêm lá do C Sharp, eles vão ser colocados nesses campos aqui, nessas variáveis, e vão entrar aqui dentro para fazer a inserção ou dentro dos itens do pedido. Então nós precisamos criar lá na regra de negócio um método chamado inserir que passa esses parâmetros para cá. Então vamos voltar lá. O primeiro passo então aqui é declarar a classe acesso a banco de dados, que é aquela classe que a gente usa para sair aqui do C Sharp e ir até lá o banco de dados através de uma conexão para fazer o que tiver que fazer lá no banco de dados. Então, acesso, banco de dados SQL Server, que é aquela classe que nós implementamos no começo da temporada. Vamos colocar um nome para ela. Vou colocar o nome aqui, acesso, dados, menor para ficar mais fácil para ir mostrando para vocês. É igual, então vamos instanciar ela. Instanciar, quando eu falo em instanciar, é a palavrinha new, né? Uma nova, acesso ao banco de dados SQL Server. Pronto, então esse cara aqui é o responsável para ir até o banco para a gente, com as coisas dentro, para fazer o que a gente pedir para ele. Agora eu vou implementar o método de inserir. Então o método tem que ser público, porque ele vai ser usado lá nas telas e em outros lugares. Ele vai me devolver uma string, que é o ID do que eu pedi para inserir, ou uma mensagem de erro. O nome dele, que eu vou chamar de inserir. Abro parênteses, aqui vai ser os parâmetros de entrada. Então, quais são os parâmetros de entrada? O que eu tenho que passar para entrar aqui dentro do método, colocar as informações para ir lá para o banco de dados. Eu vou passar um objeto de transferência chamado pedido item, que é esse cara aqui. Espaço, dou um nome para ele, pedido item. E aí está pronto o nosso método. Então ele é público, ele devolve uma string
ele chama inserir e aqui é o parâmetro de entrada. Lembrando que eu sempre falo, aqui se fosse antigamente, antes da orientação objeto, teria vários campos, né? Todos esses campos aqui da Procedure, ó, cada campo daquele lá, cada um desses seria lá, pedido, produto, quantidade, então aqui estaria ID do pedido, ID do produto, ID da quantidade, então teria uns 10 parâmetros aqui. Agora com a orientação objeto, a gente cria um objeto, que é o nosso objeto de transferência, e dentro dele estão todos aqueles campos. Então lá na tela eu coloco os campos dentro dele, e quando eu passo parâmetros aqui, ele vem um parâmetro só, que eu sei que aqui dentro está tudo. Legal? Então vamos implementar o corpo do método de inserir agora. Então vamos colocar o tratamento de transação, que a gente já é legal sempre colocar para não dar aquele erro que fecha tudo e aquela surpresinha, né? Então try, que é tente, ele vai tentar fazer o que tiver aqui dentro. Se der algum erro, eu tenho que capturar o erro, usando o catch. Então, catch, que é capture, exception, vou colocar um nome para ela aqui, ó, pode ser x, o padrão quando você vê os exemplos por aí é x. Então esse aqui é o apelidinho que eu dei para a exceção. Se ele capturar, aqui ele captura ela e joga dentro dessa variável para usar ela aqui embaixo. E aí eu posso devolver a mensagem que eu quiser ou disparar uma nova exceção. No modelo que eu faço, como eu vou devolver uma string, em vez de eu devolver um novo erro, disparar uma nova exceção, explodir outro erro aqui dentro do C#, o que eu faço? Eu já devolvo a mensagenzinha que deu de erro. Eu falo retorna esse x, que dentro dele tem a mensagem que foi capturada, ponto message, que é a mensagem em si, um texto com mensagem. Então, caso dê alguma mensagem de erro, essa mensagem vai sair por aqui. E aí lá na tela eu já vou verificar. Se for um inteiro, quer dizer que deu tudo certo. Se tiver um texto, quer dizer que tem uma mensagem de erro, eu já vou saber que foi um erro. Está pronto o nosso tratamento de exceção. Agora vamos implementar aqui dentro do try o comando. Então, primeira coisa, eu vou usar esse acesso a dados agora. Então é esse cara que vai até o banco para mim. Então eu vou colocar dentro dele os parâmetros. Depois eu vou pedir para ele executar lá dentro do banco de dados. Aí ele sai daqui, vai até o banco e faz o que tiver dentro dele. Então vamos lá. Vou chamar ele, ó, ponto, limpar parâmetros, sempre limpo antes para se tiver algum parâmetro que eu usei agora há pouco para ele limpar. Agora eu vou começar a adicionar, ponto adicionar parâmetros. E lembrando como é que funciona adicionar parâmetros, ele pede o nome do parâmetro e depois o valor. O nome do parâmetro, o que que é? O nome é o cara que está lá dentro da Procedure. Então vamos lá na Procedure e dar uma olhada, ó. Aí tem que vir aqui, ó, esse cara aqui é o primeiro, ó, ID pedido. Então o ideal é você copiar aqui, ó, para não ter perigo de digitar errado. Então o nome é esse aqui, vírgula, o conteúdo, então vou dar um enter aqui para ficar aqui embaixo. O conteúdo, qual que é o conteúdo? Está aqui dentro do pedido, vocês lembram? Aqui dentro do pedido, ó, vou subir um pouquinho a tela só para facilitar aqui, para ter mais visão. Aqui dentro do pedido, eu tenho pedido item, ponto, produto, ponto, ID do produto. Pedido item, ponto, pedido, ponto, ID do pedido. Então aqui dentro está toda a informação. Então vou colocar sempre esse cara aqui, ó. Então eu quero o ID do pedido, ponto, ID do pedido, ó, que é o pedido. E dentro do pedido eu tenho o ID do pedido. Tá vendo? Então dentro do pedido item eu tenho um pedido e dentro do pedido eu tenho o ID do pedido. Ponto e vírgula. Então peguei o ID do pedido. Vamos para o próximo cara. Acesso a banco de dados, que é o meu acesso a dados. Quero adicionar um novo. Qual que é o nome? Vou lá copiar. Copiei o produto. Vírgula. E agora, onde que ele está? Então, mesma coisa, né? Dentro do pedido item, tem o produto e dentro do produto tem o ID. Pedido item, ponto produto, ponto ID do produto, ó. E aí tá feito, então. Ó, para quem não lembra, eu vou entrar aqui no objeto transferência pedido item, ó. Vocês lembram do objeto transferência, ó? Vou dar um botão direito nele, ó, go to definition, ó. Só pra gente lembrar, ó, para quem de repente não lembra, ó. Eu tenho o pedido item, ó. Dentro dele eu tenho um objeto que é o meu objeto de transferência pedido. Então, dentro do pedido item eu tenho um objeto meu que é o pedido. E dentro dele eu tenho o ID dele. Produto, a mesma coisa, ó. Tem um produto e dentro dele eu tenho o ID do produto. E aí os demais aqui, eles são tipos nativos do C#, então eu não tenho nada dentro, é só eu colocar eles e terminou. Agora se eu vim aqui no pedido, um botão direito e go to definition, eu vou entrar dentro do pedido, ó. Olha lá, então dentro do pedido eu tenho o ID da teoria, então eu posso... E aí vai seguindo, se você precisar da operação, você entra pedido, ponto operação, ponto ID da operação e assim vai indo. Então você tem objetos dentro de objetos e você vai utilizando eles, ó. Então aqui, ó, pedido item, tem um pedido dentro que eu vou pegar o ID. Os demais campos não me interessam para inserir, que eu só preciso do ID do pedido. Pedido item, produto, ID. E agora os demais campos. Então, vou diminuir um pouco o zoom para ficar mais fácil para digitar, depois eu aumento. Então aqui, ó, acesso a dados, ponto adicionar parâmetros. Qual que é o próximo?
Vamos lá na SQL Server, a quantidade, pedido item, ponto quantidade, ponto e vírgula. O próximo é o valor unitário, então pedido item, ponto valor unitário, ponto e vírgula. Depois eu tenho aqui o percentual de desconto. Depois o próximo campo já é o valor de desconto. Pedido item, ponto valor de desconto. E por último eu tenho o campo valor total. E terminou aqui. Então agora eu tenho todos os adicionar prontos. Adicionei o ID do pedido, depois adicionei o produto, a quantidade, valor unitário, percentual. O legal é vocês deixarem na mesma linha, tá? Eu estou quebrando aqui para ficar fácil de visualizar, mas o bacana é ficar tudo na mesma linha, ó. Fica mais gostoso de ver, ó. Diminuir o zoom. Olha lá, ele fica tudo na mesma linha, tá vendo? Ó? Então, adicionar parâmetro, ID do pedido, dentro do pedido item tem o pedido ID. Então assim fica mais legal para vocês visualizarem, ó. Então eu prefiro no meu dia a dia deixar assim. Eu estou só quebrando daquele jeito para ficar melhor a visualização. Então adicionei todos os parâmetros. Então aqui eu tenho tudo que a Procedure precisa para ir até o banco. Então ela vai ter os campos que ela precisa. E agora eu vou executar o comando para ir até o banco e fazer a ação. Então como é que funciona esse comando? Vamos lá na Procedure. O que ela devolve quando ela terminar de executar? Ó. Lá na Procedure de inserir item, quando ela executa, ela faz a insert. Aqui no finalzinho, ela devolve o ID do produto que foi inserido. Eu passo um produto, se der tudo certo no final, ela me devolve ele. Fala, ó, deu tudo certo esse produto. Se der algum erro, ela vai devolver aqui uma mensagem de erro. Então vamos ter que pegar esse retorno dela e vamos trabalhar com esse retorno. Então vou criar uma variável aqui, ó, string ID do produto, que é o que ela vai me devolver, é igual. Aí eu vou chamar o acesso a dados, ponto, executar. Só tem dois executar que nós criamos, né? O executar consulta e manipulação. Consulta é para consulta, manipulação é inserir, alterar, excluir. Então eu vou executar a manipulação. Abro parênteses, ela fala assim, Drauzio, qual que é o tipo que você quer e o nome. Então o tipo é uma procedure, então eu quero um command type, a gente já fez isso na aula passada, né? Ponto, história de procedure, esse é o tipo que eu quero executar. E aí, qual que é o nome da procedure? Vírgula, o nome da história de procedure. Qual que é o nome da história de procedure? Vou lá pegar no meu banco para não ter perigo de errar. Vem aqui, copio o nome certinho aqui. Para não ter perigo de digitar o português errado. E no final, quando eu terminar de executar, eu tenho que colocar o ponto toString para converter o que está vindo em string. Porque quando vem algo do banco, a gente não sabe o que está vindo. Então você tem que dar o convert toString para fazer essa conversão. Esse aqui é um detalhe que o pessoal costuma esquecer muito no começo. Se você esquecer de colocar, ele vai dar um erro de enable lá, que não é possível converter um objeto para uma string. Tá? Então tem que sempre lembrar de pôr o toString no final. E para finalizar o método, ó, se a gente olhar aqui ele está com erro ainda. Por que ele está com erro? Porque a gente falou que ele vai devolver uma string. Essa aqui é a porta de saída. Se eu colocar diferente de void aqui, eu tenho que obrigatoriamente no meio do método, no final dele, colocar um return. E na frente do return, colocar esse tipo aqui, uma string. Então eu tenho que colocar um return no final dele. Então depois que ele terminou de fazer tudo aqui, eu vou retornar para o método return essa string aqui, que é o que veio de resultado lá da minha procedure. Então aqui eu coloquei ID do produto, porque eu espero, se tudo correr bem, se o melhor dos mundos que a gente fala, o melhor cenário, vai estar o ID do produto aqui. Agora, se der algum erro, aqui dentro vai estar uma mensagem de erro, ou aqui embaixo ele devolve a mensagem de erro. Então, esse campo vai trazer da procedure ou o ID do produto ou o erro, se ocorrer um erro lá dentro. Então tá tudo pronto, a parte de inserir. Vamos compilar agora para ver se tem algum erro. Pessoal, uma outra forma de compilar é o build solution, esse cara aqui, ó. Então você vem aqui em build solution, ó, que no caso aqui é o F7. Então eu vou em build solution, ó. Aí ele já abre aqui embaixo, ó, output, e ele já vai mostrando a compilação. Aí ele fala aqui para mim que deu 1 sucesso, deu 0 falhas, 3 atualizações, 3 lugares que eu mexi. Então se eu quiser simular um erro, por exemplo, eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui do final, ó. Tirei aqui o ponto e vírgula, ó, vai ficar vermelhinho que já está com erro aqui. Então eu vou em build e vou aqui em build solution, ó. Ou sempre aqui tem um F7, quem quiser no final. Olha lá, ó, ele já abriu aqui a caixinha de erro, ó, e ele falou descrição.
ponto e vírgula esperado. Aí se você clicar 2 vezes em cima, ele já te leva aqui, ó, no local onde você fez o erro. Ó. Vou apertar o ponto e vírgula e termina aqui. Então a aula tá tudo compilando agora. Se eu for em Build Solution de novo, tá tudo com sucesso, tudo pronto. E aí na próxima aula nós vamos fazer a parte de consultar pedido item.